Eu sou o Rui Martins, você já começa a me conhecer. Este é o quinto vídeo que estou gravando para vocês. Nosso tema de hoje é bastante quente, bastante controvertido talvez, né? Como nós prometemos aí no título, nem pílula, nem dispositivo intrauterino, nem camisinha e nem aborto depois do sexo. A solução é abstinência. Vamos falar sobre isso. Vocês acham que é isso mesmo, né? Quem é que disse isso? No Brasil, nesse país tão quente, neste país tropical que já inspirou tantos romances quentes, né? Então vamos lá. Nada de tomar pílula, nem de colocar um dispositivo intrauterino, nem de usar um preservativo ou camisinha, como se diz, e muito menos praticar aborto se... Não é nada... Não se trata de uma piada o que nós ouvimos. Dona Damares Regina Alves, você sabe quem ela é? Ela é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, advogada e pastora. Ela acha que a gravidez não desejada nas nossas jovens, meninas mesmo, de 12 anos, provavelmente nas favelas, jovens adolescentes, tem uma solução. Basta observar a abstinência. Sabe o que é abstinência? É não fazer sexo. Só não fazer. Acabou. Não tem problema. Não precisa nem nada, não precisa nada. E não tem nem aborto. Isso que ela diz. Em outras palavras, nada de trepadas precoces. No máximo, masturbação. Dona Damares Regina Alves tem 57 anos. É advogada, é também ministra ou pastora evangélica. Começou a pregar a boa palavra, como se diz, na Igreja do Evangelho Quadrangular, implantada no Brasil nos anos 50 por pastores curandeiros norte-americanos, que eram os pastores da chamada cura divina. Eles vinham falando inglês, não sabiam falar português, e faziam tudo isso com intérpretes em grandes auditórios repletos em São Paulo. E as pessoas iam lá, ficavam curadas, arrancavam o óculos. Estou enxergando, viva Jesus! Como uma senhora com curso universitário e ministra da Mulher e da Família pode propor e falar um absurdo desses no Brasil? Minhas queridinhas, se vocês não querem ficar grávidas, é simples, é só fazer abstinência, não é? Nada de trepada precoce. Pior que falar, ela apoia um projeto de lei em favor da proibição total do aborto, mesmo nos casos de anencefalia, quando o feto não tem caixa craniana e nem cérebro. E outra hipótese em que ela quer impedir o aborto é no caso de o parto provocar a morte da mãe. E mesmo nos casos de meninas que estão grávidas sem quererem, porque foram estupradas. O primeiro passo para a criação disso, tomem cuidado, não vão entrar na besteira de entrar numa dessas, hein? É o Dia Nacional do Nascituro e a conscientização sobre os riscos do aborto. Nascituro, para que você, se você não sabe o que é o Dia Nacional do Feto, é aquele que vai nascer. E vai ser no dia 8 de outubro. Para se evitar o aborto, a ideia é de se declarar o feto, logo após sua concepção, como um sujeito jurídico. Assim que a mulher sente que ela engravidei. Então daí, aquele feto, de acordo com essa lei, já é um sujeito jurídico, é uma pessoa protegida pela lei. O aborto será considerado um crime, um assassinato.
e a pessoa julgada, condenada e indo para a prisão por crime. Conseguido isso, e nossos deputados e senadores sofrem uma forte influência e pressões religiosas para aprovar essa lei, será criado no Brasil mais um enorme problema social. Famílias pobres, com filhas adolescentes, mães de bebês, muitas delas engravidadas por estupros, sem poderem trabalhar, e todas as famílias condenadas à miséria, subnutrição, sem condições de terem acesso a qualquer educação. E não vão esperar que o doutor aí, o Bolsonaro, vai fazer uma ajuda emergencial para as mamães, meninas e jovens vítimas de aborto que estão tendo bebê. Enquanto a criminalização do aborto, total do aborto, não se transforma numa lei como na Polônia, o governo Bolsonaro, que não se comove absolutamente com 600 mil mortos, muitos deles por prevaricação na gestão da crise sanitária provocada pelo coronavírus, edita portarias, enquanto não sai, né, a lei, então ele já começa editando portarias para dificultar o aborto por estupro e nos dois outros casos já legais, já previstos pelas leis atuais, e que citem. O objetivo qual é? É amedrontar as mães e intimidar os médicos. Uma pesquisa feita entre deputadas e senadoras revelou outro escândalo. Mulheres, hein? Deputadas, senadoras, mulheres. A maioria dessas mulheres parlamentares que decidem, que fazem as leis, condena o aborto em quaisquer circunstâncias. Se a mulher vai morrer, se foi estupro, ela condena o aborto. Oh, que é isso? Condena o aborto por quê? Porque é uma razão simples. Por religião, por crença religiosa, hein? Na realidade social brasileira, isso é interessante se saber, em cada 6 nascimentos, um é de mãe adolescente. E 1/3 dessas adolescentes vai engravidar novamente assim que o bebê tiver 6 meses. Ainda há pouco tempo, eram os conservadores fundamentalistas católicos na linha de frente contra o aborto. Agora, estão unidos com os evangélicos num esforço conjunto de retrocesso. Tradição Família Propriedade, TFP, Opus Dei, Polônia, Hungria, evangélicos norte-americanos e o Bloco Evangélico na Câmara, no Senado e no governo. Voltamos à Idade Média e o presidente que quer satisfazer esse pessoal por interesse eleitoral. O absurdo é tanto que Dona Damares, a ministra, pastora, ou a pastora ministra, chega a propor uma espécie de legalização da gravidez. Vocês imaginam o que poderia dar uma coisa disso que pode dar, né? Decorrente de um estupro. Então ela promete uma ajuda, uma espécie de salário em dinheiro para as mulheres engravidadas, as meninas, as adolescentes engravidadas no estupro. É a chamada Bolsa Estupro, a ser paga às mães vítimas de violência, até seu nascituro chegar aos 18 anos. Ninguém que pense, ninguém que tenha um mínimo de inteligência pode entender essa pregoada defesa da vida, enquanto esses mesmos fanáticos religiosos, tementes a Deus, ligados à extrema-direita, nada fazem para evitar a morte por fome, miséria das crianças nascidas nas favelas. Então eles lutam para nascer e não lutam e que morram de fome nas favelas. É um absurdo total. Uma pesquisa revela, a cada ano, cerca de 28 mil meninas brasileiras mal saem da infância, engravidam
e dão à luz um bebê. Mas vocês vão falar, o que você está conversando aí sobre isso? Qual é o problema? O problema é o seguinte: existe educação sexual no Brasil? Esse pessoal aí que é pelo aborto, é pela educação sexual? Será? O Brasil é um país machista. As leis são feitas por homens e quando uma mulher pode interferir, como é o caso da dona Damares, ela propõe abstinência. Como se nas famílias amontoadas, nas promíscuas pensões e favelas, as meninas sem escola, sem instrução, pudessem decidir, evitar ou impedir serem defloradas à força. Mas digamos que as meninas evangélicas, classe média, do Mackenzie, ou católicas do Sion, Stella Maris, meninas, são outra coisa, não é favela não. Hein? Digamos que essas meninas vivam num quadro familiar favorável e vivem, possam observar a abstinência e assim esperar o casamento para fazer o sexo, para conhecer o sexo. Não conhece nada, passaram a infância de um outro mundo que não tem sexo, mesmo porque é pecado. Então, elas estão chegando no casamento e não sabem o que é sexo. Num país onde ao macho tudo é permitido, seu marido escolarizado e de boa formação também teria esperado o casamento para experimentar o sexo? Aí é que a coisa começa a ficar complicada. E o homem no Brasil? A menina lá guardada numa escola de alto nível e o homem andando tranquilo. Então será que ele esperou, ele praticou abstinência até chegar ao casamento? Afinal, como o sexo não é pecado, ao contrário do que pregam padres e pastores, muitas vezes hipócritas, não seria mais lógico proteger as jovens das favelas e da classe média com educação sexual desde as escolas primárias e aulas explicativas frequentes? Agentes sanitários distribuindo pílulas anticoncepcionais, preservativos, nas favelas, nos bairros pobres, nas escolas. A adolescência e a juventude são épocas de experimentação e de descobertas. Algumas experiências poderiam levar à gravidez e à necessidade da pílula do dia seguinte. Pronto. E por que não há aborto se demorou um pouco? Caso a maternidade não seja ainda desejada, porque a maternidade deve ser desejada. A jovem, a mulher, cabe decidir o que fazer se ela está grávida. Não ao pastor, nem ao deputado, nem ao senador, nem a Damares, e muito menos ao presidente. Existem países assim, países em que os jovens têm educação sexual. E qual é o resultado? O número de abortos ilegais desaparece. Não há mais, porque não há necessidade. Moças e rapazes podem viver a juventude, ter seus namoros, transar, porque tem preservativo, tem a pílula anticoncepcional, pode transar. Qual é o problema? Estudar e preparar-se para o trabalho e ser felizes, sem ou com a religião. E por que não começar agora, meus caros ouvintes? Vamos todos nós fazer uma comemoração paralela a essa do dia 8 de outubro? Uma comemoração diferente. Eles querem o quê? O Dia Nacional do Feto. Vamos fazer o Dia Nacional da Educação Sexual? Marquem aí, Pega aí a agenda, pega aí o computador, um papel, coloquem nas redes sociais, divulguem, façam faixas coloridas, héteros, bi, homos,
Dia Nacional da Educação Sexual no dia 8 de outubro. Dia Nacional da Educação Sexual no dia 8 de outubro. Será uma resposta à altura a todas e todos os retrógrados e reacionários do nosso país que querem complicar e frustrar a vida da juventude, principalmente a juventude pobre. Meus amigos, este é o 5º vídeo. Ele vai por aí, tentando localizar os grandes problemas que a gente está enfrentando. E vocês vão me fazer uma coisa, se vocês gostaram, se vocês estão de acordo, curtir, vai aí, curtir e, por favor, se inscreva. É importante para que eu possa continuar nesse mesmo tom, dessa mesma maneira. Eu acho que é importante no Brasil de hoje. E vocês vão me dar esse apoio e vocês vão me dar a mão em favor da juventude. Grande abraço, Rui Martins.